Boa noite a todos. Acho que a maioria de vocês já devem me conhecer, né? Que a gente, principalmente de quarta-feira, a gente faz a harmonização do ambiente aqui com eu, o Alberto, às vezes o Paulinho e outras vezes o Rubens Soares, né? Bem, na noite de hoje eu vim falar sobre o Evangelho. E um tópico, né, do Evangelho. O Evangelho tem bastante ensinamentos, né? E hoje nós vamos falar sobre uma parte do Sermão da Montanha de Jesus. Ele iniciou o seu Sermão da Montanha falando: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então essa é a primeira coisa que Jesus falou, né? Então nós nos perguntamos, né? Por que nós somos bem-aventurados porque sofrem, né? Ninguém quer sofrer, eu acho, né? Eu não quero. Não sei se vocês querem ficar em sofrimento, né? Então Jesus quis nos dizer o seguinte, né? Que a gente às vezes se apega mais às coisas materiais do que às coisas espirituais. E nós não confiamos em Deus, né? Então a gente sofre aqui, às vezes, por a gente mesmo querer, né? E as injustiças são cometidas pelos próprios homens, né? Por nós mesmos, né? Que fazemos as injustiças. E muitas vezes nós somos levados pelas facilidades da vida, né? E depois a gente sofre as consequências. Então o sofrimento é uma maneira de um aprendizado que nós vamos ter aqui na Terra, né? Mas não é só sobre isso que nós vamos falar. Nós espíritas, sabemos que somos espíritos eternos e que a gente não tem só uma vida aqui na Terra, né? Todos nós sabemos disso. Jesus mesmo já disse, né? Aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. E para a gente crer assim no que Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem também, somente a gente acreditando na vida futura, né? Porque a gente vai sofrer aqui e vai ser bem-aventurado? Como, né? E aqueles que fazem um monte de coisa errada e estão felizes, e nós aqui sofrendo e vamos, né? Então, somente a gente acreditando mesmo na vida futura, que Jesus veio nos trazer e que os espíritos, irmãos, amigos, também vêm nos trazer tudo aquilo que Jesus nos disse e mais alguma coisa. Então, para acreditar assim, com a fé raciocinada, né? Para a gente não ter aquela fé cega, aquela fé que eu tenho fé, né? Mas não sabe por quê. Mas a gente tem que saber, tem que usar a nossa inteligência para ter fé. Senão essa fé vai desmoronar. Na primeira coisa que acontecer, que estiver assim aparentemente fora do nosso controle, a gente não vai ter mais fé, porque a gente não tem a fé com razão. A fé inabalável, já disse nosso irmão Allan Kardec, né? É somente aquela que pode encarar com a razão, face a face, né? Em todas as épocas da humanidade. Eu vou repetir, né? A fé inabalável é aquela que pode encarar com a razão, face a face com a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, por exemplo, quando se fala de Adão e Eva, né, por exemplo, então, qual o entendimento que cada um tem, né? Não é sobre isso que eu vou falar. Então, você tem que ter uma base para entender sobre isso, né? Tem que ter, os nossos irmãos espirituais nos explicam, né, sobre isso. Mas hoje eu vim falar assim: tem o sofrimento, as causas atuais
dos nossos sofrimentos e as causas anteriores. Eu não vou falar sobre as causas anteriores, mas só para dar um pequeno... Às vezes a gente tem algum tipo de sofrimento assim que a gente não sabe por quê. Então, essa que você não sabe por quê mesmo, com certeza que você não sabe por que está acontecendo um tipo de doença, um tipo de sofrimento, essa pode ter certeza que são de encarnações passadas. Mas a grande maioria, como os nossos irmãos espirituais nos dizem, a grande maioria dos nossos sofrimentos são causados pelas causas atuais, quer dizer, passado recente, né, nessa vida mesmo, né? Então, se a gente for verificar, por exemplo, que eu posso dizer assim, com sinceridade, com humildade, se a gente pegar e começar a refletir, né, sobre aquilo que a gente faz, que a gente deixa de fazer, né, sobre aquilo que a gente fala dos outros. Por exemplo, vamos começar por aí, né, eu sei que ninguém fala mal de ninguém, a gente não precisa nem segurar a língua, que a gente compreende, né, que as outras pessoas têm as suas necessidades e a gente não fala mal de ninguém, né, não critica ninguém, tem indulgência para com o próximo, perdoa, né. Então a gente começa por aí, o que a gente faz, né? Eu tenho certeza, porque a coisa que a gente mais gosta de fazer, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é falar mal dos outros, né? Ver os defeitos alheios, né? Eu mesmo, muitas vezes, teve uma certa ocasião aqui, na fraternidade, em que teve um trabalho de meditação, né? E esse trabalho de meditação era o Humberto, que era o dirigente aqui na casa, aqui, quando era Francisco de Assis, né? Esse trabalho de meditação, ele pedia para a gente ficar uma semana sem falar mal de ninguém. Né? Aquele que falasse mal de alguém durante essa semana estava fora do curso, era um curso de meditação que ele dava, né? Então, tinha umas 50 pessoas. Na outra vez que, na outra reunião em que aqueles que falaram mal dos outros estavam fora do curso, já veio menos da metade, já tinha umas 15, mais ou menos. Depois ele fez alguns outros pedidos, né, e foi diminuindo até que ficou, acho que umas 5 ou 6 pessoas que permaneceram nesse curso de meditação, fazendo aquelas práticas naquela época lá, né? Uma das coisas mais difíceis que a gente acha é essa, né? É a gente segurar a nossa língua. Isso tem um valor muito grande perante Deus, né? Porque nós somos todos irmãos, considerados por Deus, né? Da mesma forma que um pai considera um filho, né? O pai sempre considera o filho igual ao outro, né? E Deus é muito superior aos pais humanos. Então você imagina como que Deus considera cada um de nós. E se nós começarmos a falar mal dos nossos irmãos, né, é um negócio meio desagradável a Deus, né? Também uma outra coisa, assim, o nosso próprio orgulho, né, a nossa ambição também nos leva a ter causas de sofrimentos. Muitas vezes a gente deseja aquelas coisas que muitas vezes a gente não pode ter, né? Principalmente coisas materiais. Dificilmente a gente vai desejar a gente se melhorar, ser feliz com o que a gente tem, né? É claro que um pouquinho de ambição é natural do ser humano, todos nós devemos ter, porque faz parte do progresso do ser humano, né? Senão a gente vai ficar estático, parado num determinado lugar, né, esperando que as coisas caiam do céu. Então tudo tem que ter um certo equilíbrio, né? Muitas vezes também a gente não, por falta de ordem, né? Eu conheço algumas pessoas, né, não vou falar quem,
mas pessoas inteligentes, honestas, trabalhadoras, mas que por falta de ordem, por falta de perseverança, né? E como aquele filho pródigo lá, vamos dizer assim, né? A pessoa tem tudo e ao mesmo tempo não tem uma ordem assim para se manter, né? Não tem uma disciplina própria para se levar. Aí a pessoa perde tudo que tem, né? Às vezes também não só os bens materiais, mas alguns bens espirituais acaba perdendo, acaba sacrificando a família, acaba se sacrificando e acaba sofrendo, né? Sofrendo as consequências dos seus atos. A parte das doenças também, né? Muitas doenças são algumas, a maioria das causas das doenças, principalmente, digamos assim, o câncer, alguma coisa, muitas vezes são causas de vidas passadas, são alguma coisa que ainda a gente tem que passar para que possa purificar a nossa alma, né? E quando a gente chegar lá, a gente vai ser o bem-aventurados também, né? Como disse Jesus, que a gente vai entender. Bem-aventurados os que sofrem, vão chegar lá, se passarem por essa provação muito difícil, né? Vão chegar do outro lado bem melhor do que estavam aqui. E o sofrimento aqui, a vida aqui na Terra, a gente sabe também que é passageira, e que em pouco tempo, né, tudo passa, né? Tudo passa mesmo. Mas existem muitas doenças que são causadas por nós mesmos, né? Por exemplo, nossa intemperança, né? O que é intemperança? É a pessoa que fica nervoso por qualquer motivo, que grita, que xinga por qualquer motivo, que fica com raiva, né? E fica guardando aquela mágoa no coração, que tem ódio do seu semelhante, né? E às vezes, né, olha, na condição de ser humano, nós não somos, nem eu acho que ninguém, não somos nenhum santo, né? Estamos aqui numa escola de aprendizado, né? Às vezes a gente causa, né? Tem algumas coisas que nos causam um pouco de raiva, um pouco de mágoa, alguém faz alguma coisa, tal, porque a gente é bastante imperfeito para sentir ainda esses sentimentos que são inerentes a todos nós. Mas depende do tempo que você leva para gerir isso aí, né? Se você conseguir, o mais rápido, você ficar com raiva lá, alguém te pisou no calo mesmo, não no sentido assim que a pessoa te pisou, mas no sentido alegórico, te pisou no calo mesmo. Se você conseguir perdoar na hora você ficar com raiva, daqui a pouco você já começa a lembrar dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, começa a pensar que você é um ser humano, que você é um espírito, que você também erra, que a pessoa errou, mas você também comete erros. Saber que nós somos todos iguais, todos filhos de Deus. E procurar esquecer aquilo com o tempo, isso não vai te fazer tão mal, né? Talvez nem faça mal, porque você está se esforçando para melhorar as suas condições de ser humano, as suas condições de bondade, de amor ao próximo, né? Mas se você ficar com aquela mágoa lá, eu lembro onde há muitos anos aí que eu trabalhava numa firma, né? Hoje eu posso até dizer, tinha um rapaz lá que fazia 20 anos que não conversava com o pai dele. Uma vez nós fizemos uma brincadeira, eu era moleque naquela época, uma vez a gente fez uma brincadeira com ele lá, ele ficou 2 anos, quase 3 anos sem conversar comigo e com uma outra pessoa que brincou com ele. Então ele guardava aquela mágoa, né, ficava chateado com qualquer coisa. Mas depois, com o tempo também, ele foi se melhorando, né, voltou a conversar com o pai dele, voltou depois de 2 anos a conversar com a gente, e a gente já
compreendia, já sabia como que ele era, e procurava manter aquela amizade sem fazer nenhum tipo de brincadeira ofensiva a essa pessoa. Então, cada um de nós é diferente, está num estágio evolutivo diferente, mas todos nós temos oportunidade de nos melhorar, né? De não guardar mágoa, de não ficar com raiva, de não ficar com ódio, de procurar dentro de nós compreender o nosso próximo. Aqui também diz, né? Quantas uniões, né? Uniões que eu digo assim, casamentos, né? Ou coisas assim desse tipo, que a gente vê, né, por aí, que se destrói, porque foi feito não por amor, foi feito por algum tipo de interesse, né, por algum tipo de vaidade ou de qualquer outra coisa que seja, né? Não é aquela alma gêmea. Ou então, né, nós que somos espíritas, a gente entende também que tem os casamentos de provas, né? Que a gente às vezes é atraído àquela pessoa e aquela pessoa a nós, e nós temos no passado alguma coisa relacionada ao assim, acerto de contas, né? Só que Deus nos dá a oportunidade, né, de convivermos, de termos, às vezes, ter filhos juntos, né, esse casal, para que reconcilie-se com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que, quando chegar ao juiz, né, ao juiz supremo, não tenha nada assim a pagar, né? Porque não sairás, diz Jesus, não sairás de lá até que o último ceitil, né, seja pago. Então, às vezes, a gente também tem que... não me dou bem com a minha mulher, não me dou bem com o meu marido, etc., né? A gente tem que procurar o entendimento, pois não é ao acaso que nós estamos unidos, né? Mesmo esses casamentos aqui que ele fala assim que por interesses e tal, mas tem, às vezes, a mãozinha dos irmãos espirituais, da providência divina, por trás de tudo isso, né? E você pode ver também que a grande maioria dos casais, a gente não é pessimista, né? Que fica falando, não, está tudo perdido, né? Não é nada disso. Hoje em dia tem muitas notícias, tem muita coisa. Antigamente a gente não ficava sabendo de nada. Hoje em dia, clica um botãozinho, já todo mundo está... Você tira uma fotografia aqui, daqui a pouco já está no mundo inteiro, né? Através da internet. Então, as informações são muito maiores. E, principalmente, as informações negativas, que são aquelas informações que a gente vê na mídia, né? Na televisão aberta mesmo, que dão mais ênfase a esse tipo de coisa, prejudicando o ser humano, de uma certa forma, porque a nossa mente, né, capta, né, aquelas vibrações, aquelas coisas que essas pessoas trazem como notícia, e nós ficamos, tem gente aí que fica com medo de sair de casa, fica traumatizada, né? Fica estressada por algum motivo desse daí. Então, isso daí também é uma causa, né? Quando a gente se apega muito a esse tipo de coisa, é uma causa atual de aflição, né? Conheço gente assim que não sai sozinha, mas de jeito nenhum, tem o maior medo, né? Por quê? Tá certo, a gente tem que se precaver, mas a gente também tem que confiar em Deus, né? E saber que isso daí existiu e existe, e foi muito pior do que está sendo agora. Há alguns anos atrás, alguns séculos atrás, tivemos, assim, coisas horríveis, né? Se a gente falar, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, né? 56 milhões de pessoas assassinadas, né? Pelo próprio ser humano, sendo 25 milhões foram de russos
Os que mais morreram foram os russos. 6 milhões, né, segundo consta lá, de judeus por racismo, e outros milhões de europeus na época, né, e alguns brasileiros também que participaram da Segunda Guerra. Isso só voltando um pouquinho atrás, há 70 anos atrás, parece. E tem as guerras mais modernas aqui, né? Mas se a gente voltar mais atrás, tem outras coisas assim que eu não vou ficar falando sobre isso, né? Que não quero colocar na cabeça de ninguém também as coisas horríveis. Vamos colocar as coisas boas, né? Quantos pais também, né, que são infelizes porque os filhos têm uma tendência, eu já vi isso, a gente vê. Filho tem má tendência, né? E o pai começa ainda a incentivar, acha bonitinho, né? E não corrige, né? Vai crescendo, vai continuando do mesmo jeito, né? E quando chega no fim, o tiro sai pela culatra, como diz aquele velho ditado, né? Se a gente for enumerar tudo aquilo que causa-nos aflição na vida presente, a gente vai ficar aqui falando a noite inteira. Mas vamos falar assim, como a gente pode evitar, então, né? Porque falar do mal é fácil, né? Todo mundo fala, não, o mal é predomínio, né? Nas televisão, em tudo quanto é lugar. Como evitar que os males que nos afligem, né? Como que a gente pode evitar isso? Primeiro, né? Primeira coisa é identificar e conhecer a nós mesmos, né? Como que a gente vai identificar se o mal é dessa vida atual ou é de outra vida? Primeiro a gente tem que se humilhar, né, perante nós mesmos. Porque às vezes a gente tem aquele orgulho, né? Não, eu faço as coisas tudo certo, eu sou bom, né? Eu faço caridade, eu visito os doentes no hospital, eu ajudo meu cunhado que está com problema, ajudo meu irmão, faço isso, faço aquilo, né? Mas a gente muitas vezes não tem aquela humildade para saber que a gente erra e erra muito, né? Então a gente tem que primeiro fazer uma autoanálise com bastante humildade. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta ao espírito de Santo Agostinho, né, que foi um grande, ele que renovou a Bíblia, né, que fez um monte de coisa na Igreja Católica Antiga, e se auto-regenerou também. Ele era uma pessoa perdida e depois ele acabou sendo um dos grandes dos grandes homens da humanidade, né? Santo Agostinho, no tempo antigo. Ele disse que ele fazia o seguinte, para se melhorar. Toda noite, ao deitar-se, né, ele ficava pensando o que ele tinha feito durante o dia, né? Se ele tinha feito tudo corretamente, se ele não tinha ofendido ninguém, se ele não tinha magoado ninguém, se ele tinha feito as coisas tudo certinho, se ninguém tinha nada de reclamar dele, e outras coisas mais, né? E através dessa meditação, né, ele erguia também os seus pensamentos a Deus e pedia a Deus sempre para que lhe ajudasse. Então, quem quiser dar uma verificada na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, né? É muito interessante a gente poder fazer essa verificação. O que a gente tem que fazer, né, é identificar as nossas más tendências, né, através de uma autoanálise,
Depois trabalhar assim para o nosso melhoramento moral, tanto também como para o nosso aprimoramento intelectual. Tomando sempre por base, né, a nossa base, o que deve ser a nossa base? É o Evangelho de Jesus, são os seus ensinamentos. Entre eles, né, tem um ensinamento assim resumido: amai-vos e instruí-vos. Isso foi o Espírito que falou. Por que instruí-vos também, né? Porque, como eu disse no começo, somente através do conhecimento das leis, conhecimento do que acontece, do que nós somos, da onde viemos, para onde vamos, é que nós podemos ter uma fé concreta, uma fé raciocinada, uma fé verdadeira. Porque se a gente só acreditar, só por acreditar, ela vai desmoronar, isso é verdade. Isso não tem... Então a gente tem que trabalhar com bastante amor e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Aí a gente vai reduzir e até mesmo evitar as nossas aflições. Muitas vezes, muitas coisas que nós temos, muitas pequenas doenças, pequenos desgastes que a gente tem, é por nossa, como eu já disse, é por nossa própria imperfeição, né? E a gente é conivente com aquilo e continua e vai, né? Hoje em dia, né, como eu já disse já uma vez, até os próprios médicos, né, já estão chegando à mesma conclusão em que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, né? Vão se aprimorando e vão alcançando, né, o Divino Mestre, a criatura maior que esteve aqui na Terra, o médico dos médicos. Então eles vão alcançando, já vem principalmente os médicos falam, ó, não pode ficar nervoso, não pode ficar com raiva, né? Tem que relaxar, ficar calmo, né? E entre outras coisas, né, fazer caminhada, alimentação saudável. Tudo isso aqui os nossos irmãos espirituais nos falam, né? Sobre a intemperança, né? Sobre os excessos, né? Que a gente faz, excesso de comida. Às vezes a gente pensa que somente o viciado é aquele que usa a droga, né? Principalmente as drogas que são proibidas, mas tem as drogas lícitas também, que é o álcool, que é o fumo e outras coisas mais, que são permitidas. Tem até propaganda na televisão para a gente beber, para fumar. Acho que não, aqui no Brasil não tem mais, né? Mas antigamente tinha, né? Os caras andando de cavalo, Marlboro, né? Mas não é só isso não, a alimentação também, né? A gente come demasiadamente, né? E come mal, né? A gente come só coisa forte, coisa gordurosa, né? Como dizia o Roberto Carlos, tudo que é bom é ilegal, imoral ou engorda, né? Então também torna-se depois uma causa de sofrimento, né? Tem o nosso irmão Humberto Campos, o irmão X, né, nos seus livros Boa Nova e outros livros lá, que ele diz que é um tormento quando a gente passa para o outro lado, né, nosso estômago, né? Porque nós não vamos ter mais o nosso estômago carnal, né? A gente vai ser um espírito, né? E essa alimentação que a gente tem aqui no mundo espiritual é uma alimentação bem diferenciada, né, dessa alimentação. Uma alimentação fluídica, uma alimentação, até no começo, quando a gente desencarna, diz o nosso irmão André Luiz, né, que é servido um caldo, né, alguma coisa assim, mas é bem fluídica. Então, o espírito que é muito viciado, nós, né, que somos muito viciados em comer demasiadamente, né, comidas fortes, picantes, né, e a gente, quanto mais quantidade, melhor, vai ser meio
o sofrimento não só nessa vida, como a gente já acontece, né, que a pessoa tem colesterol, que tem diabetes, que tem isso, que tem aquilo, né? Não só nessa vida, mas como também na outra vida a coisa também vai ser um pouco apertado para nós, né? Então, enquanto a gente tem essa oportunidade, nós estamos aqui numa casa espírita, temos a oportunidade de ver o Evangelho, de ser bem explicadinho, que os nossos irmãos espirituais nos explicam muito bem, né? O Evangelho nos traz os ensinamentos de Jesus bem minuciosamente, né? A gente tem os livros que a gente pode pegar, ler, se orientar. Tem os orientadores aqui da casa que atendem, que nos atendem e que nos trazem também as consolações. Então, enquanto a gente está a caminho, vamos aproveitar essa oportunidade e fazer. Eu lembrei até daquela música do Roberto Carlos lá. É preciso saber viver, né? Todos conhecem a letra. E o Rubens fez um complemento, né, uma versão dessa música. Ele diz assim, né? Essa vida é uma escola. Todos estamos a aprender, né? Bem melhor viver sorrindo do que se entristecer. Agora até esqueci a letra, por emoção. Mas, gente, vamos, todos nós, né? Inclusive eu estou falando para mim mesmo, né? Porque a gente estuda, aí a gente lembra. Né? A gente vai lá, estuda, fala, puxa vida, né? Aí você pega um livro, lê, fala, nossa, que maravilha, né? Aí daqui a pouco a gente é envolvido novamente, né? Pelo mundão, né? Pelas coisas do mundo, por um fala uma coisa, outro fala outra e tal, e você acaba esquecendo de Jesus, esquecendo do Evangelho. Não se esqueçam, todos nós, inclusive eu, que todos nós temos um anjo guardião que nos é enviado por Deus. E esse anjo, ele está sempre ao nosso lado, sempre à nossa disposição, sempre nos intuindo para que nós possamos viver bem e sermos felizes. Jesus não quer que nós sejamos os aflitos. Jesus quer que nós sejamos felizes. Então vamos ser felizes. Vamos ouvir esse anjo guardião que está junto de cada um. Pois ele está sempre ao nosso lado, né? Vamos sintonizar com ele. Pois a nossa mente, ela pode sintonizar com aquilo que nós quisermos, né? Mas vamos procurar sempre sintonizar com o nosso querido e amado anjo guardião, o Espírito que Deus e que Ele mesmo se disponibilizou para nos orientar aqui na nossa vida, né? Sabendo que todos nós, ninguém de nós está aqui no mundo sozinho. Estamos sendo amparados por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos nossos irmãos espirituais e pelo nosso anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado. Então, que Jesus nos abençoe a todos, nos fortaleça e que possamos guardar um pouquinho de tudo isso que nós aqui falamos. Graças a Deus.